A origem da vida na Terra. Até meados do século XVII era muito difundida a crença de que os seres vivos haviam sido criados por divindades. Doutrinas desse tipo são denominadas criacionistas. Admitia-se também que alguns tipos de seres vivos podiam surgir espontaneamente a partir da matéria sem vida, ou mesmo pela transformação de outros seres vivos. Essa era a base da teoria da geração espontânea, também chamada de teoria da abiogênese. A teoria da biogênese não resistiu à expansão do conhecimento científico e aos rigorosos testes realizados por cientistas criteriosos como Redi, Spallanzani, Pasteur, entre outros. Esses pesquisadores forneceram as primeiras evidências científicas de que os seres vivos surgem somente pela reprodução de seres de sua própria espécie, ideia que ficou conhecida como teoria da biogênese. Com o descrédito da teoria da geração espontânea e a consolidação da teoria da biogênese, sobressai uma nova questão. Se os seres vivos não surgem espontaneamente da matéria inanimada, e sim apenas por reprodução de seres semelhantes, como os primeiros seres vivos surgiram na Terra? Alguns cientistas sugeriram que substâncias inorgânicas presentes na atmosfera da Terra primitiva teriam se reunido e originado moléculas orgânicas precursoras da vida. Em 1953, o estadunidense Stanley Miller, que viveu entre 1930 e 2007, então jovem aluno do eminente químico Harold Sig Urey, que viveu entre 1893 e 1981, construiu um aparelho no qual tentava simular as condições supostamente presentes na Terra primitiva. Nesse aparelho, formado por tubos e balões de vidro interligados, Miller injetou uma mistura gasosa composta por metano, CH4, amônia, NH3, hidrogênio H2 e vapor de água, H2O, gases que supunha-se na época constituiriam a atmosfera da Terra primitiva. A mistura gasosa injetada no aparelho foi aquecida e submetida a fortes descargas elétricas durante alguns dias. Assim, Miller tentava simular as condições atmosféricas reinantes no início do nosso planeta. No aparelho havia também um condensador, no qual a mistura de gases em circulação era resfriada. O vapor de água presente na mistura gasosa condensava-se e escorria para a parte inferior do aparelho, onde se acumulava. Com isso, Miller tentava simular as chuvas e o acúmulo de água nos mares e lagos da Terra primitiva. Por fim, o aquecedor fazia ferver a água em estado líquido acumulada no fundo do aparelho, vaporizando-a, o que simulava a evaporação da água na superfície quentíssima da jovem Terra. Após deixar o aparelho funcionando por cerca de uma semana, Miller realizou testes químicos no líquido que se acumularam na parte inferior do aparelho. Nele haviam substâncias ausentes no início do experimento, entre elas os aminoácidos alanina e glicina, além de substâncias orgânicas mais simples. Representações artísticas das mudanças que teriam ocorrido gradualmente no ambiente da Terra primitiva, como o resfriamento superficial, suficiente para o início da formação da crosta terrestre, com intensa atividade vulcânica e bombardeamento da superfície por corpos celestes. Tem também o resfriamento da crosta progride, mas ainda não permite o acúmulo de água líquida. A crosta fica suficientemente fria, o que permite a formação dos primeiros mares. Então tem a introdução da mistura de gases, depois tem o aquecimento do líquido, da água acumulada, circulação de água fria para condensação do vapor de água, descargas elétricas. Tem uma representação esquemática do aparelho utilizado pelo Miller em seu experimento sobre a origem da vida. Stanley Miller, junto aos seus equipamentos originais do laboratório, em que ele tentou reproduzir na década de 1950 as condições da atmosfera da Terra primitiva. Novas descobertas sugerem que a composição atmosférica da Terra primitiva era diferente da mistura de gases empregada por Miller em sua simulação. Então, é só relembrar quais seriam os gases atmosféricos que teriam constituído a atmosfera da Terra primitiva de acordo com os conhecimentos atuais. Diversos experimentos tentaram simular as condições supostamente existentes na Terra primitiva. Em alguns deles, conseguiu-se obter substâncias orgânicas semelhantes às dos seres vivos. Isso dá sustentação à hipótese de que, nas condições reinantes dos primórdios do nosso planeta, a matéria precursora da vida poderia ter surgido por um processo abiogênico, ou seja, sem a participação de seres vivos. Outra possibilidade é que substâncias precursoras da vida tenham vindo do espaço sideral, trazidas por cometas e asteroides. Descobertas recentes têm fortalecido essa hipótese. Mas aí joga o problema para fora do planeta, Porque se veio de outros seres vivos, e esses seres vivos, de onde que eles vieram? Tá certo que vieram de fora do planeta e se chocaram com o nosso planeta, mas e lá? Como é que surgiu a vida nesses outros lugares? A vida sempre existiu em que momento? Se viemos do Big Bang? Então, continua problemática a questão.
Então, os cientistas acreditam que a Terra surgiu há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. A importância do trabalho de Miller foi demonstrado pela primeira vez que os primeiros seres vivos surgindo as moléculas orgânicas poderiam ter se formado a partir de gases da atmosfera primitiva, né? Então, vamos falar agora da teoria da evolução molecular. De que maneira os ingredientes precursores da vida, que seriam moléculas orgânicas simples formadas abioticamente, puderam originar seres vivos dotados de metabolismo ou de capacidade de reprodução e dos demais atributos dos seres organizados? Atualmente, a maioria dos cientistas defende a ideia de que a vida surgiu por um longo processo de evolução molecular, no qual inicialmente compostos inorgânicos reagiram entre si, originando moléculas orgânicas relativamente simples, como aminoácidos, pequenos açúcares, bases nitrogenadas, ácidos graxos. Em condições adequadas, essas primeiras moléculas orgânicas teriam se combinado de várias maneiras, produzindo moléculas mais complexas como proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Finalmente, essas moléculas orgânicas teriam originado estruturas capazes de controlar suas próprias reações químicas e de se autoduplicar. Tais atributos seriam os primeiros esboços do metabolismo e da reprodução, duas características fundamentais dos seres vivos. Alguns cientistas defendem a ideia de que a vida na Terra tenha surgido a partir da chegada de substâncias precursoras de vida, ou mesmo de seres vivos extraterrestres, provenientes de outros locais do cosmos, do universo. Essa é a base da hipótese da panspermia, que voltou a ganhar força nos últimos anos com a descoberta de substâncias orgânicas em meteoritos, asteroides e cometas. Mesmo que isso tenha ocorrido, não se pode deixar de perguntar como substâncias precursoras da vida teriam surgido fora da Terra, né? Que eu acabei de falar. Estudos da origem da vida são ainda muito incompletos, porque os vestígios dos primeiros seres vivos foram quase totalmente destruídos pelas drásticas transformações ocorridas na crosta terrestre nos milhões de anos de sua existência. Já foram encontrados vestígios de atividade biológica em rochas datadas de 2,7 bilhões de anos, provavelmente deixados por ancestrais das cianobactérias atuais. Novas descobertas, entretanto, sugerem que a vida na Terra teve início muito antes disso, há aproximadamente 3,5 bilhões de anos ou ainda antes, possivelmente nos oceanos. Recentemente, uma equipe de cientistas descobriu na África do Sul evidências de micro-organismos fossilizados que teriam vivido há mais de 3,2 bilhões de anos. Tem astrobióloga coletando amostra do Lago Mono, na Califórnia, nos Estados Unidos, em 2010. Nesse local foram encontrados micro-organismos vivendo em condições até então consideradas impróprias à existência de vida. A descoberta sugere ser possível existir vida em lugares inóspitos do cosmo, né? E o que, de certa forma, apoia a hipótese da panspermia. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, bibis. E até a próxima.